Olá, são 16 horas, o Conectado está no ar na Mega TV e também pela internet no megatv.com.br. Bom, os principais fatos do mundo são analisados aqui pelo nosso convidado político, o analista político Reni Osses-Cuquier, que já está aqui com a gente. Hoje o nosso assunto, Reni, muito boa tarde. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Hoje o nosso assunto é a lembrança de Hiroshima. Nós comemoramos 70 anos daquele fatídico momento que a humanidade gostaria de esquecer, né, Reni? Até hoje existe uma reflexão política em relação a esse momento. Sim, acho que a pergunta, né, Silvia, é: será que nós vamos passar mais 70 anos sem o uso da bomba atômica? São 70 anos desde o dia que a bomba atômica foi usada. E, infelizmente, talvez a resposta seja não. Os próximos 70 anos, as chances da gente ter o uso dessa bomba são maiores do que os últimos 70. Muito bem. Esse é o nosso assunto de hoje. Conectado está no ar. Bom, vamos começar explicando esse momento, que foi um momento dramático. Na verdade, né, Reni, o que aconteceu? Pelo menos dentro da pesquisa, de tudo que foi visto e foi colocado, os Estados Unidos foram os únicos que fizeram uma barbaridade dessa, que atiraram uma bomba em cima de civis. Quer dizer, o grande erro da humanidade foi cometido por eles. A gente não dá para julgar nenhum evento sem entender o contexto, porque se a gente disser assim, aquela pessoa matou a outra, uma coisa é eu sair de casa com uma vontade de te matar, outra coisa é um bandido entra na minha casa e ele vai atacar minha família e aí eu, para defender, mato ele. Então, o contexto do uso da bomba atômica, ele tem que ser entendido, senão parece que é uma atrocidade sem tamanho. E a Segunda Guerra Mundial, que é o momento onde a bomba atômica foi usada, foi o maior conflito da história da humanidade, onde morreram mais pessoas. Então, desde ao longo da história da humanidade, nunca se teve um conflito, uma guerra tão violenta e tão perigosa e destrutiva, aonde um grupo de 3 países, o Japão, a Alemanha e a Itália, juntos queriam dominar o mundo com regimes fascistas, nazistas, ditatoriais, exterminando pessoas pelo mundo. Então, normalmente na história é sempre difícil a gente distinguir quem está certo e está errado, porque sempre tem o outro lado. Não dá para dizer também quem fez alguma coisa contra aquele primeiro. Não teve nenhum momento na história, Silvia, tão claro aonde a gente pudesse distinguir quem era o certo e quem era o errado quanto na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o Japão fazia parte do lado mau, junto com a Alemanha e com a Itália. Então, esse é o contexto onde os Estados Unidos usam a bomba atômica, lutando contra regimes destrutivos, sanguinários, cometendo atrocidades assim, jamais vistas. E é nesse momento que os Estados Unidos vão lá e usam a bomba, porque estavam enfrentando um inimigo também muito complicado, muito difícil, disposto a lutar até as últimas consequências. Agora, a bomba de Hiroshima, ela atingiu o objetivo político? Então, o objetivo era assim, né? Quer dizer, a conta, o raciocínio que foi feito foi o seguinte: nós estamos se deparando com um inimigo muito forte, com ambições imperiais. Como que a gente vai vencer ele? Na cultura japonesa, a questão antes, né? Hoje isso mudou bastante, depois inclusive do fato da bomba atômica. Na cultura japonesa, a questão da honra, ela é muito forte. Então, os soldados japoneses, eles lutavam ali, eles jamais iriam perder a sua honra, aceitar ser derrotados. Tanto que na Segunda Guerra Mundial surgem os kamikazes, que eram soldados suicidas. Uhum. Então, na hora que os Estados Unidos estavam se deparando ou pensando como lidar com esse inimigo, falaram, bom, eu tenho 2 condições: ou vão morrer milhões de soldados aqui nessa guerra, porque os japoneses não vão se render e vão lutar até o fim, até a morte, ou a gente usa uma arma muito mais poderosa e fala, olha, vai ser custoso, muita gente vai morrer e vai ser sofrido. Então a lógica dos americanos foi, vamos jogar essa bomba para mandar um recado para ver se os japoneses se rendem. E aí Mas escolhido... também não só para os japoneses, mas para o mundo, né? Sim, porque aí... Somos os poderosos.
Porque naquele momento, quem que estava tentando fazer a bomba atômica? Eram os alemães. Todos os cientistas que trouxeram conhecimento para desenvolver a bomba atômica eram cientistas alemães que tinham fugido da Alemanha e participaram da pesquisa com o regime nazista e chegaram nos Estados Unidos e falaram, olha, os alemães estão tentando desenvolver uma arma muito destrutiva e poderosa, façam alguma coisa. Eles não conseguiam falar com o governo americano, eles chamaram Einstein, que era o maior físico daquele momento, e falaram, Einstein, você tem influência, você tem respeito e credibilidade, fale com o presidente americano. Ele manda uma carta para o presidente americano dizendo, os Estados Unidos precisa começar a desenvolver essa tecnologia antes que seja tarde demais e que os alemães construam uma bomba atômica. Então, aí o Roosevelt acaba dizendo e falando, tá bom, vamos trabalhar nessa bomba. Então, existia uma preocupação que os outros inimigos, e a União Soviética também, que já estava se tornando alguém duvidoso ali na aliança, tivesse desenvolvendo a bomba atômica. Então, os Estados Unidos precisavam conter, vencer o inimigo, o Japão, ter a bomba antes que a Alemanha e mandar um recado para a União Soviética. Olha, eu já tenho essa arma, cuidado com as suas ambições. Então envolvia muitas coisas. Além dos Estados Unidos, a gente já está terminando esse bloco, teve uma outra grande tragédia, melhor dizendo, em relação à bomba atômica. Algum outro país fez isso? Não, a bomba atômica nunca foi usada, foi ameaçada, você teve testes, você teve acidentes nucleares, que não é uma bomba, né? Uma usina nuclear vazou, coisas assim. Mas o uso da bomba atômica aconteceu uma vez nesse contexto da maior guerra da história da humanidade. Então tá bom. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta para saber também a reflexão que está sendo feita no mundo político internacional em relação a esses 70 anos da bomba atômica. A gente volta já já. Conectados está de volta, estou com o nosso analista político, Reni Oscuquier, analisando justamente, fazendo uma reflexão dos 70 anos da bomba de Hiroshima. E você estava fazendo uma análise, vindo, né, para os dias de hoje, dentro da história, a importância da reflexão em relação a esta bomba. Chegou a que ponto, para no caso evitarmos ter outra guerra, né? A bomba atômica, no primeiro momento ela trouxe essa destruição, esse temor muito grande que o mundo mudaria completamente, que as guerras nunca mais seriam as mesmas depois da bomba atômica, da invenção da bomba atômica, o que não foi verdade. E, na verdade, uma outra lógica acabou se desenvolvendo, que era uma lógica de medo ou de destruição mútua, que essa bomba, então, foi capaz de, durante os anos da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, manter uma paz. Porque o receio de que esses dois países com tantas bombas atômicas usassem isso, acabaria com o mundo, foi esse equilíbrio de medo, de terror e de força que fez com que a bomba atômica servisse para não termos uma terceira guerra mundial. Claro que aquele momento também era um momento único porque você tinha duas grandes potências no mundo só, o mundo dividido em dois. E a relação era de tudo ou nada, porque você só tem duas frentes de batalha. Hoje o que está acontecendo é um outro cenário, onde muitos outros países estão ascendendo, crescendo, ganhando influência e poder, e eles querem ter a bomba atômica. Só que aí a gente parte de um mundo com 8 países com bomba atômica e vai para, de repente, um mundo com 20 ou 30 países com bomba atômica. Isso é um mundo muito instável e muito perigoso, porque naquele momento entre Estados Unidos e União Soviética eram 2 países que tinham que conversar e desenvolveram mecanismos de, por exemplo, eu entender exatamente o que você está fazendo e que isso não é um alarme falso e que eu não vou te jogar uma bomba antes do nada. Então a gente tem conexão um com o outro. Se a gente tiver 20 países com bomba atômica, alguns desses países nem se falam. Hoje, com certeza, nós temos quantos países? Nós temos 5 países que estão autorizados a ter bomba atômica, que são os em azul ali no mapa, que são os 5 permanentes do Conselho de Segurança, que é Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China, os que estão em azul no mapa. Esses são autorizados a ter a bomba atômica. Além desses 5 países, nós temos mais 3 países. Ali no sul da Ásia, a gente vê a Índia grande em vermelho, do lado da Índia
tem o Paquistão, também em vermelho, e ali no outro cantinho, perto do Japão, também em vermelho pequeno, a Coreia do Norte. Então nós temos 5 mais 3, aí temos ali no Oriente Médio mais um, que é Israel, pequeno, e aí o em verde são os países que estão próximos a ter uma bomba atômica. E ali o grande é o Irã e tem a Síria também. Agora, nos últimos meses, o assunto do poder nuclear voltou à pauta, principalmente por causa dos novos acordos envolvendo países como os Estados Unidos e o Irã recentemente. Isso significa que a existência dessas ogivas nucleares ainda pode ser usada como uma forma de fazer política? Como que isso funciona? A bomba atômica, ela é uma arma militar, mas a capacidade dela é tão absurda, né, que ela tem um uso somente político. Mesmo dentro do uso da guerra, ela é usada como uma ferramenta de guerra para conseguir uma submissão política. Então ela é uma arma que dá status, poder, ela dá capacidade de coerção, ou seja, se ameaçar os outros, você mostra que você é forte, você mostra que você é importante porque poucos países têm, você participa de conversas que só aqueles que têm a bomba participam. Então tem uns símbolos, tem um status, ela é uma ferramenta política mais do que qualquer coisa, até porque o uso de uma bomba atômica hoje no mundo destruiria tudo. Então as pessoas ameaçam que vão usar uma bomba atômica, mas não necessariamente ela vai ser usada. Claro que no contexto atual, onde nós temos organizações terroristas como um Estado Islâmico ou uma Al-Qaeda dispostas a matar milhões de pessoas, se elas tiverem acesso a uma arma dessa, isso não vai ser um uso político, vai ser um uso de destruição em massa, e esse é o grande temor. O temor é que essas armas ou essa tecnologia chegue na mão de um grupo desses religioso e fanático que não vai medir esforços ou não vai medir consequências e usar. E aí sim o mundo tem a sua maior ameaça de todas. Há algum risco real de uma nova explosão atômica no futuro próximo? Sim, infelizmente sim. Seja por um erro, seja por uma guerra, seja uma organização terrorista ter acesso a isso, jogar essa bomba em algum lugar. Então, quanto mais o mundo se torna complexo, cheio de variáveis, mais próximo a gente pode acabar ficando da bomba ser usada. E quanto mais países tiverem a bomba, pior vai ser, ou mais difícil vai ser ter uma coordenação entre todos eles e garantir que ninguém vai entender errado o outro e não vai acabar lançando uma bomba atômica ou jogando uma bomba em alguém. Então, infelizmente, a gente corre mais risco hoje do que nos últimos 70 anos. E olha, impressionante. Justamente, eu acho que pela reflexão que se faz, né, dos 70 anos, fica aqui sempre a mensagem. Eu fiz uma reflexão, separei aqui. Em 1954, Vinícius de Moraes escreveu A Rosa de Hiroshima, um poema que se refere à bomba atômica como rosa radioativa, promovendo uma tocante reflexão sobre os limites da razão humana no uso da ciência e da tecnologia. Você acha que essa reflexão está sendo realmente feita no mundo? Acho que não, mas é muito difícil, Silvia, é muito difícil você colocar o gênio da lâmpada de volta para dentro da lâmpada. Existem campanhas mundiais para abolir a bomba atômica do mundo, mas isso não vai acontecer, porque uma vez que essa tecnologia foi descoberta e o poder que ela confere e o nível de desconfiança que existem entre os países, ninguém vai abdicar dessa tecnologia ou dessa arma sabendo que o outro tem a arma, então eu fico em desvantagem. Então é muito difícil você criar uma condição onde todo mundo acabe e aceite abolir com essa arma. Mas isso não é algo sem precedentes. As armas químicas, supostamente o mundo aboliu elas. Claro que a gente encontrou na Síria, mas existe um acordo e todo mundo foi destruindo. Então, na teoria é possível fazer isso com a bomba atômica, mas na prática é outra história. Tem que mudar a humanidade também. Reni, obrigada pela sua participação. Obrigado, Silvia. Boa tarde a todos. Conectado fica por aqui. Obrigado. A gente volta daqui a pouco na próxima edição. Até já.